E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral, né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão. Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de Política e Economia. Estamos assistindo a um pandemônio, né, no nosso país, uma confusão danada, mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, seria necessário a gente voltar um pouquinho antes de domingo, quando houve aquela manifestação, né, para fechar Congresso, fechar STF, AI-5, aquelas coisas todas, para podermos entender como chegamos a esse momento hoje, nessa sexta-feira, com a demissão do ministro Sérgio Moro e as acusações gravíssimas que ele fez contra o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muito bem. O presidente, seus filhos e aquele gabinete do ódio, né, eles vivem um esquema paranoico. Né? Eles não só estão constantemente pensando em golpe, em dar um golpe, como também estão pensando que todo mundo quer dar um golpe neles. Né? E à medida que o presidente vai cometendo crimes de responsabilidade e causando todo esse problema no país, desunião, esse constante clima de guerra, de separação, de divisão, né, essa instabilidade política, né, e agora agravada ainda mais com a crise do coronavírus e da economia, né, é claro que as pessoas vão começando a pensar na possibilidade, mas não necessariamente um golpe contra ele, mas assim chamá-lo na responsabilidade. Não é por nada não. Existem 24 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, que estão nas mãos do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Pois bem, mas eles estão nesse constante medo de um golpe contra eles, né? E então armaram aquela situação de domingo passado, realmente acreditando que estaria uma multidão incomensurável, né, à frente do quartel do Exército, clamando por AI-5, por fechamento das instituições e poder total a Jair Bolsonaro. Eles realmente acreditaram nisso. Né? É incrível, eu sei que é incrível, mas é verdade. Eles acharam que aquilo ia colar. Né? E a resposta que eles tiveram das Forças Armadas foi que jamais eles entrariam numa aventura dessas. Né? Não confundir os ministros militares que estão junto com o presidente, que são ministros reformados, com exceção da Casa Civil, né? Mas o resto são todos reformados, são generais que não têm canhão, não têm tropa, é diferente do comando do Exército, que está na ativa e, portanto, comandam tropas. Né? E não são necessariamente o mesmo pensamento, né? Embora tudo pareça confundir que sim, né? Mas enfim, então ele levou aquela resposta atravessada, né, do comando do Exército, das Forças Armadas, que eles jamais entrariam numa aventura de golpe ou autogolpe, se preferirem. E disseram para o presidente, segundo informações colhidas, né, vire-se, né, politicamente. Né? Então, a partir de segunda-feira, nós notamos que o presidente começou a fazer uma série de movimentos, né, no sentido de bloquear no Congresso qualquer tentativa de impeachment contra ele, porque o que os militares deixaram claro é que, se houver impeachment, assume o vice conforme a lei. Ninguém vai dar golpe para mantê-lo no poder, mesmo porque seria uma loucura total e completa. Né? Os militares esses que estão com ele já não sabem o que fazer, nesse rolo que se meter. Imagina se as Forças Armadas vão entrar
com um golpe para manter uma pessoa que só gera instabilidade e confusão no poder, né? Bom, aí ele começou a se aproximar, o presidente Bolsonaro, que nos seus discursos de campanha afirmava que era uma nova política, que ele ia fazer uma nova política, não aqueles velhos conchados do passado. Ele começou a se aproximar de quem? De Roberto Jefferson, que foi cassado em 2005, o denunciante do Mensalão, inclusive já falando em oferecer o Ministério do Trabalho para o partido do Roberto Jefferson. Valdemar da Costa Neto, vocês lembram desse deputado? Renunciou 2 vezes, envolvido em mensalão, etc. e tal. E para não falarmos também do deputado federal Arthur Lira, que também foi envolvido na Lava Jato, etc. e tal. Ou seja, esse é o pessoal que o presidente essa semana começou a se aproximar para formar uma base de apoio no Congresso para tentar bloquear uma tentativa de impeachment por parte da Câmara, né? Então, na sequência, né, uma vez que ele já tinha resolvido o problema do Ministério da Saúde, colocou esse ministro Taixa aí, que a gente vê que está mais por fora que dedão de franciscano, e que está ali só para tentar impingir, né, a volta de qualquer jeito ao trabalho, né? Mas ele já tinha resolvido esse problema. Faltava o problema da Polícia Federal, que está investigando uma série de fatos relativos aos seus filhos, inclusive, né? E não se esqueça daquele miliciano que foi morto na Bahia, né? Que tem aqueles telefones celulares dele, que está na perícia, etc. Quer dizer, o cerco a Jair Bolsonaro está se fechando, né, na área da Polícia Federal e da Justiça, de um modo geral. O STF também abriu investigação a respeito daquela manifestação. Aí ele começou a ver seus aliados a começarem a serem investigados, não só os aliados no Congresso, como também os aliados empresários, etc. e tal, né? Então ele percebeu que, uma vez que o Sérgio Moro, na verdade, é outro candidato à presidência da República, tem seus próprios interesses políticos, né? Nunca foi um aliado dele, nunca foi amigo dele, nunca confiou nele, e nem ele confiou no ministro Sérgio Moro, jamais, né? Sempre, há muito tempo que eles vivem numa certa rixa, né? Então ele percebeu que se ele forçasse a barra para cima do senhor Maurício Aleixo, diretor-geral da Polícia Federal, o Moro não ia concordar e ia acontecer o que aconteceu, que era o Moro se demitir. E aí ele estaria agora pronto para assumir o controle da Polícia Federal. Muito bem. Só que o que ele não esperava é que o Moro saísse da forma que saiu. Ele achou provavelmente que o Moro ia sair como o Mandetta saiu, né? Dando tchauzinho, beijinhos, etc. e tal. E não, o Moro saiu com acusações gravíssimas, né? Dele estar tentando ou ter tentado interferir nas investigações, obter informações sobre processos, né? E enfim, tentar controlar o que a Polícia Federal faz, principalmente em relação aos membros de sua família. Bom, o Supremo Tribunal Federal recebeu, né, do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, um pedido de início de investigação sobre as acusações que o ex-ministro Sérgio Moro fez contra ele. E os interlocutores do ministro dizem que o ministro tem provas sobre o que ele acusou o presidente, né? Mas mais tarde, por volta das 17 horas, o presidente então fez um pronunciamento meio ridículo, com aquele monte de ministros aglomerados ali com pandemia e tudo, né? Só o ministro Guedes estava de máscara.
e falou um monte de coisas nonsense, falou que o filho dele pegou metade do condomínio, falou palavrão, falou da Marielle, falou da facada, insistindo ainda 1 ano, 2 anos depois que, ai meu Deus, a facada, etc e tal, mas não deu nenhuma resposta contundente e maiúscula às acusações que o ministro Moro fez a ele, o ex-ministro Moro. Né? Vai demorar um pouco, a gente acostuma. Enfim, e também o Supremo Tribunal Federal acaba de sair a notícia que determinou a permanência de todos os delegados que estão conduzindo inquéritos nos seus postos. Portanto, também o presidente não vai de pronto poder mexer nos inquéritos que estão sendo realizados, não vai poder demover os investigadores dos seus postos, né, os delegados. E a situação tende a ficar muito complicada, porque o presidente se isolou bastante, né? Ele não conta mais com ninguém, o presidente tem uma atitude de pouca pouca lealdade, né, com os seus pares políticos, com os seus correligionários, enfim, tanto é que hoje ele é o presidente sem partido, né? Tivemos o caso do Bebiano, do general Santos Cruz, o Mandetta agora, quer dizer, ele mostra que ele é bastante desleal com os seus companheiros de luta, né? E não tem apoio no Congresso e muito menos no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria também, os procuradores, até hoje o próprio Dallagnol se manifestou, né, etc. e tal, dizendo que é um absurdo, é muito grave, que o presidente tente influenciar a Polícia Federal, etc, etc. Ou seja, ele está, naquela expressão bastante popular, no mato sem cachorro, não é? Ele está numa situação muito difícil. Esse pronunciamento que ele fez às 17 horas não resolveu nada. Se o ministro Moro realmente vier agora e apresentar provas contundentes do que ele falou, eu tenho a impressão que o presidente vai ficar numa situação insustentável, né? E, inclusive, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso hoje convidou o presidente Bolsonaro a renunciar, nos poupando, né, o desgaste de um impeachment. Talvez seja essa a melhor solução. Ou então ele ser declarado impedido, né? Há um pedido de mandado judicial contra o presidente, que está com o ministro Celso de Mello. Também é uma saída, né? Que ele seja declarado impedido de exercer o mandato. E aí o vice-presidente assume, não é isso? E hoje nós vamos contar com uma participação, uma opinião, que eu espero que se torne habitual, do meu amigo, o jornalista Felipe Lima. Bem-vindo, Felipe. Mande aí a sua mensagem. Olá, eu sou o Felipe Lima fazendo um comentário para o Vida Revista. Hoje, o ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão. Isso é extremamente grave, não só pelo peso que ele ocupava, né, que ele tinha dentro desse governo de abilolados, pela garantia que ele trazia, como também pelas graves acusações que ele fez na coletiva que ele deu hoje pela manhã. Dentre algumas acusações foi a de que o presidente quer alguém na Polícia Federal que ele possa ter contato, que ele possa de alguma maneira falar pessoalmente, o que é absolutamente indizível, é algo realmente inacreditável. E como ele bem lembrou, coisas assim não aconteceram nem no ápice da Lava Jato nos governos no Lula, que não tinha ápice da Lava Jato, mas já era um governo problemático, e no governo da Dilma, né, no ápice da Lava Jato. Nunca aconteceu nada parecido. Tentaram fazer, mas não deu certo. Muito bem, ele sai, faz esse tipo de coisa, vem o Bolsonaro às 5 da tarde para fazer uma coletiva, que até agora eu estou buscando o sentido do que ele falou, eu e grande parte do Brasil, porque nada ligou com nada, não explicou nada, não disse nada. Falou disso, falou daquilo, falou do piscineiro, falou do tacógrafo, e não levou a lugar nenhum.
Ou seja, ele está perdido, né? Assim como os bolsonaristas em geral, a gente acompanha nas redes sociais, também não sabem para onde vão. Está bastante grave a situação. Porém, o que é interessante nessa história inteira são as acusações feitas de um para outro, né? Parecendo dois moleques no colégio. E, acima de tudo, a questão de que até quando o governo Bolsonaro consegue se sustentar agora? Se não havia ingredientes para um impeachment, agora é provável que haja. Com que já se abriu, né, uma CPI, o Aras já pediu uma CPI, então é provável que aconteça, algumas revelações surjam agora com essa declaração do Moro, que tem 22 anos de magistratura, e certamente sabe que não pode fazer acusações ao Léo. Ele tem que ter como provar. Então eu acredito que ele possa provar tudo que ele falou. Agora é aguardar para ver quem cai primeiro, né? Mas é uma situação bastante grave e, por outro lado, bastante interessante para quem acompanha politicamente, para quem se posiciona contra esse governo, que de fato não faz nada em prol do Brasil. É interessante sim ver o circo pegando fogo de maneira tão grave, com personagens tão importantes, para ver até onde vai, até onde vamos chegar. Vale aguardar, vale assistir, porque o enredo tá bom demais. Eu sou o Felipe Lima e esse aqui foi mais um comentário por Vida Revista. Tchau, tchau, até a próxima. Então vamos aos dados da pandemia de hoje, divulgados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde anunciou hoje em seu site oficial que subiu para 3.670 o número de pessoas mortas pelo novo coronavírus no Brasil. 357 óbitos confirmados em 24 horas. Até ontem eram 3.313 mortes registradas. O total de infectados é de 52.995 casos oficiais no país. Hoje a bolsa despencou, né? E o dólar subiu, óbvio, assim que a demissão do ministro foi anunciada. Então vamos aos dados do fechamento de hoje. O dólar hoje, depois do anúncio da demissão do ministro Sérgio Moro, chegou a bater R$ 5,74, mas depois caiu um pouquinho, mas assim mesmo fechou numa alta de 2,538% a R$ 5,67. O euro, da mesma forma, teve uma alta de 2,471% e fechou a R$ 6,12. A Bovespa despencou, chegou a cair mais de 7% hoje com a notícia do ministro Sérgio Moro e recuperou-se um pouquinho, mas fechou em forte baixa de 5,45%, queda de 5,45% aos 75.330 pontos. O petróleo, até o momento do fechamento desse programa, tinha uma alta de 2,72% e era vendido a $21,91. No mercado internacional, o Dow Jones teve alta de 1,11%, S&P 500 1,39%, Nasdaq 1,65% e, na contramão, o DAX da Alemanha em queda de 1,69%, FTSE de Londres queda de 1,28% e o CAC de Paris queda de 1,30%. É isso aí, obrigado por assistir, bom fim de semana, fique em casa e até segunda-feira.